Primeiramente, né, sejam todos bem-vindos a mais um encontro nosso aqui com os nossos alunos. Hoje eu estou aqui com o Mardônio, né, que é um aluno nosso da Escola Aditiva, e a gente está começando a reunir, né, esses nossos alunos, pessoas que a gente admira, sejam alunos ou não, para contar um pouco mais sobre a história, né, como é que foi parar na impressão 3D, os desafios, essas primeiras conquistas. E o Mardônio é um cara legal, porque ele vem compartilhando com a gente, na nossa comunidade, os resultados dele, a gente gostou bastante, né? E dá para ver assim que ele está evoluindo rápido. E esse conteúdo, para que é, né? É para você que de repente está começando, que ou está até pensando se entra ou não nesse ramo de impressão 3D, e às vezes não sabe se vale a pena ou não, se é promissor, né? E aí isso é bom, escutar histórias, né, de outras pessoas, né, que passaram por esse momento e avançaram, né, como o Mardônio, como nós, para poder dar uma inspiração, vamos dizer assim, né? Então, seja muito bem-vindo, Mardônio, obrigado por aceitar esse convite. Obrigado pelo convite também, uma oportunidade assim, de compartilhar, né? Eu sempre voltei na escola aditiva, né? Aí na empresa de vocês, desejo compartilhar. Na verdade, eu tomei conhecimento por isso, né? Então, você postava lá as maquetes, aí foi mencionado aos poucos, assim, que haveria um curso, eu fiquei de olho, até que quando surgiu eu peguei a oportunidade. Que legal, foi realmente. Você entrou na primeira ou na segunda turma? Eu creio que foi na segunda turma. Ah, bacana. Não, legal, porque realmente o ano passado, né, em 2025, nós tivemos duas turmas, então você entrou de qualquer forma bem no começo, né, porque as duas turmas foram bem próximas, então até te agradeço, né, Foi. por ter acreditado no nosso trabalho, no nosso conhecimento, espero que esteja ajudando você, né? Com certeza, está ajudando sim. E o direcionamento, né? É porque eu comecei a me interessar pela impressão 3D há um ano atrás. Eu havia saído do trabalho, na verdade eu perdi o emprego, né? Depois de 35 anos trabalhando em banco. Aí eu fiz uma formação, uma atualização na área da área de ciência de dados. Fiz ciência de dados, fiz atualização em inteligência artificial, imaginando que o mercado ia me aceitar, né? Já estou com 58 anos de idade, eu estava com 57, né, em 2024, quando eu saí do emprego. Então, eu estava fazendo a formação para me qualificar e entrar no mercado. Só que acho que a barreira foi exatamente a idade. Não conhecimento, experiência eu tenho na área de TI, né? Só que aí eu fui colocando currículos e eu vi que a rejeição era essa. Mas então eu pensei, eu vou para outra área. Eu vou fazer uma coisa que eu sempre tive vontade, sempre gostei da área de arquitetura, engenharia, né? Eu gosto muito dessa questão paramétrica e a maquete, né, ela dá essa oportunidade. Quando eu era jovem, minha primeira intenção era ingressar no curso da Escola Técnica, que hoje é o IFCE, que era Edificações, né? Na época eu não dei sequência nessa carreira, mas sempre gostei dessa área. Então, em janeiro eu adquiri uma impressora, que já tinha um curso básico, né? Então aí eu comecei a adquirir uma Ender 3D3SE, está até ali trabalhando agora para hoje, e para poder aprender a impressora de entrada. E aí fiz o treinamento, aí fui vendo as diversas possibilidades que a impressora dá. A impressora, na verdade, é uma ferramenta para produzir muitos produtos, né, e serviços. Então, ao longo desse tempo, eu fui vendo vídeos, e eu fui percebendo assim que, por exemplo, vou fazer produto para vender no marketplace. Tem muita gente lá, você entra lá e diz, eu vou fazer um vaso. Tem 500 vasos lá, milhões de vasos. Você faz um modelo, as pessoas copiam, né, vendem mais barato, aquela guerra de preço você não ganha nada. Trabalha muito, eu não tenho nada contra trabalho, agora eu sou a favor de que se trabalhe e se dê resultado. Eu encontrei nas maquetes, né, nessa área de vocês, esse caminho. Em vez de estar no mundão, aí um monte de pessoas fazendo a mesma coisa e às vezes eles se detonam uns aos outros, né? Eu conheci uma pessoa que fez um vaso, ficou conhecido aí até no Big Brother, e depois detonaram ele, né? Porque ele tinha uma farm de mais de 30 impressoras para produzir o vaso, mas alguém começou a copiar sem direito autoral,
e aí baixou o preço e derrubou tudo e acabou com o negócio do rapaz, né? Então, a gente sabe que, infelizmente, existe a desigualdade. No caso da maquete, não, é um produto único, é exclusivo, é um projeto, né? Eu entendo da área de projeto, né? Eu fiz um curso de o PMI, né, de gerenciamento de projetos. Então, a maquete é um projeto, assim como uma construção é um projeto, porque é algo único, tem um intervalo, um orçamento para ser executado, ninguém vai copiar o mesmo, né? Se alguém quiser oferecer algo similar, ele vai ter que oferecer vantagens aí, talvez financeiras, de prazo, os outros detalhes, mas ninguém vai conseguir copiar aquele produto. Então, com os seus vídeos, o curso da Aditiva, então, eu consegui enxergar esse caminho, né? Embora eu possa fazer as outras coisas como vocês fazem, né, objetos artísticos, para marketing, decorativos, né? A gente não deixa de fazer isso se o cliente pedir, mas dentro da área de maquete e arquitetura vai surgir essas outras oportunidades, mas ela é a porta de entrada que também dá um bom retorno, né? Muito trabalho, mas um retorno condizente com o trabalho que você tem. Vamos lá. Vamos pegar alguns pontos disso que você falou que eu já gostei bastante. Você trabalhou mais de 30 anos como em banco, né? Você falou, né? Em banco, na área de TI. Na área de TI, legal. Mas olha só, às vezes o pessoal acha também que, pô, não, mas aí o cara trabalhou com TI, né? Já vai ter tudo mais facilidade. Mas, cara, uma coisa é tu entender de tecnologia, né, e tal, outra coisa é tu conseguir desenvolver uma peça de design, uma maquete, é um conhecimento diferente, né? Embora você já tenha uma facilidade na parte tecnológica. E essa situação é uma situação bem interessante, porque olha só, às vezes as pessoas estão passando por um momento que nem você passou. Você disse, pô, saí do meu emprego, né? Enfim, e precisei me reestruturar de outra forma, né? Precisei me reestruturar, buscar realmente uma outra alternativa, buscar uma outra fonte de renda, né? E devido, você falou pela idade, né? Pelo que você falou, era difícil essa readequação no mercado, né? Começar de novo, construir uma carreira, porque eu entendo do ponto de vista da empresa, que ela diz, pô, vou pegar o cara, mas já tem 58 anos, até o cara vai começar a construir a carreira, daqui a pouco se aposenta, né? Eles pensam assim. É verdade. Né? Dá para entender. E olha que legal, né? E aí uma coisa que talvez você, não sei se inicialmente, aí vamos tentar esmiuçar isso, né? Inicialmente, você pensou assim, era para ser uma renda extra, assim, ou você já pensou assim, não, isso aqui tem capacidade para ser a minha renda principal? De que forma que você pensou assim? Quando eu e outra coisa, pois não. De onde que veio a impressão 3D para isso? Porque tem várias formas de renda extra, tem várias formas de... Né? Como é que você botou na balança e disse, pô, esse é um negócio, impressão 3D? Tá certo. No caso, assim, eu inicialmente, né, eu fui me requalificar na área de TI, mas aí quando eu pensei em 3D, a impressão 3D, era como uma renda principal. Assim vai ser a minha nova fonte de renda. Lógico, eu ainda preciso completar minha aposentadoria, como você disse, né? Eu recebi meus direitos, esse dinheiro está guardado rendendo, com ele eu estou pagando minhas despesas e estou pagando meu INSS por conta própria, né? Mas eu disse, poxa, não vou poder ficar esperando só por isso. Isso aqui vai me manter até lá. Mas enquanto isso, eu não quero ficar parado. Eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de ficar parado com a mente vazia, né? Eu quero estar sempre aprendendo algo. Então, como começou o interesse pela impressão 3D? Em 2020, né, na pandemia, a gente estava muito tempo dentro de casa, né? Eu até mesmo bancário, eu trabalhei alguns dias em home office e sobrava bastante tempo, né? Porque o deslocamento você não perdia mais. Então, eu comecei a me interessar por robótica, né? Comecei a aprender Arduino, comprei uns kits, montei um robozinho aqui. Esse robozinho aqui que eu comprei, construí, ele anda, né? Tem uma câmera de inteligência artificial e tal. Aí veio a possibilidade, um curso que eu vi, assim, se é possível fazer até uma impressora 3D ou um plotterzinho com peças de Arduino, né? E comecei a fazer, e aí eu disse, poxa, a impressão 3D sempre me atraía. Aí eu comecei a migrar para esse lado, comecei a puxar, a pesquisar sobre impressão 3D, né?
E aí fui buscando, então em janeiro eu tinha duas possibilidades, eu ia trabalhar com dois ramos, eram os totens, os duas oportunidades, totens de marketing, né, que era aquelas telas em formato de totem, que as pessoas são interativas, surgiu uma oportunidade, mas o investimento era muito alto, e o retorno a gente não tinha aceitação, sabia ainda a aceitação, né, o nicho de mercado, qual era a aceitação do público, eu sei que tem muitos, mas esse investimento era muito alto, né? E a impressão 3D era a segunda opção, com um investimento até razoável, né? Na época eu cheguei a gastar em torno de R$ 5.000, comprando impressora, comprando material, comprando cursos, investi esse capital, né? E aí comecei a fazer os treinamentos e testando, quebrando cabeça aqui para fazer todo tipo de peça, né? Tanto orgânicas como peças paramétricas. Me identifiquei muito mais com a paramétrica, né? Eu gosto muito, sou detalhista, gosto de coisas exatas, né? Então, legal, né? Aí eu tive a oportunidade de conhecer o Fuso 360, que é o que eu me apeguei bastante. Já havia tentado na área de arquitetura, né, de desenho, o SketchUp. Na época ele nem era ainda um software pago, era um software gratuito da Google, né? E patrocinado pela Google. Hoje ele é um software pago. Mas na época ele não era quando começou. Eu também já tinha interesse, sempre gostei de desenhar peças, desenhei robôs, desenhei tudo. Então, dos dois, a impressão 3D foi se abrindo mais claramente para mim. Aí eu fui vendo todo tipo de possibilidade. Né? Eu fiz, na verdade, com a compra da impressora, eu ganhei uma assinatura de 1 ano, de um site onde há arquivos STL prontos, né, de luminária, de vaso, tudo. Eu fui baixando e fui testando. Cheguei a vender algumas peças, fiz algumas peças decorativas. Tinha uma senhora amiga minha também, que ela é da área de decoração, e ela me encomendou uns vasos, e eu cheguei a modelar do zero, né, vaso de 45, 50 centímetros, eu tive que partir no meio, porque a impressora era pequena. Sim. Aí também minha filha trabalha na área de design de interiores, né, projeto de imóveis. Aí eu comecei a pensar também nesse nicho, e daí surgiu a oportunidade. Eu ia levar ela para o trabalho, aqui na Cidade Alfa, que é um empreendimento de alto padrão aqui, vizinho de Fortaleza, aqui, né, no Eusébio. E eu ia deixar minha filha no trabalho, e tinha umas construções lá, nessa área, é um residencial de alto padrão, e tinha uns prédios comerciais sendo construídos. E aí eu comecei a visitar esses prédios. Então, ao passo que eu ia aprendendo, eu disse, aqui tem uma oportunidade. Aí eu descobri, quando eu vi com você, né, que no caso aqui, a impressão 3D permite que a gente atenda um público que não tem o padrão de comprar uma maquete de alto nível, né? Eu tenho aqui um amigo de construtor, ele chegou a orçar de uma empresa, eram 3 blocos de apartamento residencial, e a maquete saía por R$ 86.000. Quer dizer, mas apenas uma construtora de grande porte pode, porque vai vender um apartamento de 700 mil, por R$ 86.000 é fichinha para eles, porque aquilo ali é coberto pelo custo ali daquele pagamento inicial da incorporadora. Né? Então, assim, alguém está no meio do caminho aqui que não tem esse serviço, como você visionou, né? Eu atender esse público que tem vontade de ter uma maquete, mas é economicamente inviável para ele. A impressão 3D barateia o custo, por quê? Porque eu reduzo o tempo é menos mão de obra. Né? Eu boto a máquina ali para trabalhar, eu vou dormir, né? Eu vou dormir, mas eu não durmo, lógico, eu fico pastorando ela. Mas aqui eu boto a impressora para imprimir e vou descansar do almoço. Eu fico tendo ideias enquanto a impressora está trabalhando. Então, eu descobri aqui em Fortaleza que tem um rapaz especializado e trabalha há 30 anos com maquete, mas é no formato cartões, né? Com madeira, tudo manual. Eu sei que leva de 6 a 8 meses para produzir uma maquete. Sai em torno de 28 a 30 mil reais uma maquete dessa. Mas talvez ele trabalhe sozinho, mais a esposa, vai montando ali alguns dos meses. Então, esse tempo todo, alguém tem que pagar, né? O custo vai sair da mão de obra. Então, a impressão 3D reduz bastante esse custo. Né? Então, aí fica ao alcance de um escritório, de um arquiteto. Esse senhor que eu consegui essa maquete, no primeiro encontro que eu cheguei com ele, ele aceitou. Foi só questão de negociar valor. Ele não disse, não quero, ele já está chamando, mas isso é um brinquedo caro. Você faz um brinquedo caro, não, é um instrumento de negócio. E como ele é um produtor individual, ele é uma pessoa do interior, ele já está construindo o 3º edifício comercial nessa zona de alto padrão. Mas é alguém assim, eu cheguei na obra, ele estava lá, eu não sabia identificar quem era o
quem era o dono e quem eram os operários, porque ele se vestia como os operários. Eu cheguei assim, quem é aqui o seu Franciné? Aí me apontei aquele senhor ali, estava lá de boné, uma roupa assim bem informal, de tênis. Ele é que faz as compras, mas ele já está no terceiro empreendimento. Ele tem uma incorporadora já. Então ele disse, eu quero. Então, me passou logo o projeto. Eu não tinha maquete pronta, o arquiteto só deu o projeto arquitetônico. Ele me passou o PDF, eu fui para casa, elaborei todo o projeto, peguei o projeto, a proposta, lancei na inteligência artificial, pedi para ela fazer todo o projeto, todo o processo do orçamento, valores, prazo, acertou em cheio. Para você ter ideia, eu uso aqui o Copilot, porque eu tenho o Office da Microsoft, aí vem o Copilot embutido. Então eu joguei lá, eu peguei todo o meu orçamento e joguei lá. Pedi a inteligência artificial para calcular prazo, calcular filamento, calcular tudo que era necessário, para dividir todos os processos, da parte inicial de impressão, tudo, joguei lá, fiz um cronograma, e disse que dá para fazer em 40 dias. Botei para ele no orçamento, dividi em 2 vezes, ainda ofereci para ele, a gente negociou, eu consegui vender a ideia de fazer as miniaturas, né? Aí eu vou dar 5 miniaturas de brinde para ele, que são 60 salas comerciais. Então, aí eu já tenho uma perspectiva de mais à frente, à medida que ele for lançando e vendendo, ele vai solicitando mais miniaturas. Então, foi muito bom, assim, porque olha, eu visitei esse empreendimento na sexta-feira, se me falha a memória, acho que era dia 14 de novembro, e você já estava lançando o curso. No sábado, acho que teve uma live aí do curso dia 15, né? Aí eu disse, rapaz, compra ou não compro, compra ou não compro. Foi numa terça ou quinta-feira, se eu não estiver enganado. Foi uma quinta-feira. Começou, aí eu fui me decidir lá para sexta-feira, acho que já tinha até encerrado, e vocês me mandaram o link, eu falei que queria, vocês mandaram o link. Aí sábado. Verdade. Né? Foi. Aí eu fui sábado, eu fui lá de manhã, falei com ele disse, eu vou querer. Aí eu fechei, comprei o curso, comprei a impressora. Sexta-feira, fechamos o contrato. Por isso que eu disse assim, eu já queria o curso, e o curso já me pagou, né, o que eu consegui, já pagou a impressora, já pagou o curso. Né? Tá ali ela, ó, aquela grandona que eu te mostrei, né? Então ela é Go Neptune 42, 42, 48. Isso aqui eu consigo fazer maquete, né, pequeno, de qualquer tamanho. E realmente foi 40 dias trabalhando, eu tive que dividir em 3, teve impressão que levou 36 horas, foram 4 partes de 36 horas, uma semana direto trabalhando, a impressora e eu. Eu começava às 6 da manhã e terminava às 11, 12 horas da noite. Eram 4 expedientes de 4 horas. E eu consegui cumprir o prazo. Era para entregar dia 30 de novembro, dia 27 já estava pronto. Mas foi tudo com as dicas do curso. As dicas do curso realmente foi assim, bem direcionadas. A impressão 3D você faz muita coisa. Mas quando eu quero dizer assim, eu quero fazer uma maquete, eu tenho os parâmetros melhores para usar. Então aí o João Vitor e você foram me ajudando. Sim. Teve um dia que até mandei mensagem, você estava dirigindo para a empresa, me atendeu, né? Foi excelente, ajuda assim. Nesse momento eu precisei de mais, porque eu já tinha um projeto, eu já tinha um contrato para cumprir, né? E vocês responderam numa prontidão tão grande, e realmente foi um suporte excelente. Porque era a minha primeira vez que eu fazia uma coisa grande assim. Eu já fiz coisas menores, né? Bem pequenas mesmo. Mas esse aí era um caminho totalmente novo para mim. Eu já tinha toda a noção da 3D, mas da parte de arquitetura aí foi vocês que me ajudaram. Né? Pô, que show de bola a gente vê isso, né? Um resultado desse. Até porque, obviamente, no teu caso, tem uma questão também, né? Você já tem, vamos dizer, uma vivência maior, já consegue negociar, né? Conversar. E o principal, que é legal para as pessoas que estão aqui vendo, que é o que eu sempre bato na tecla, né? De entender a impressora 3D, né, como uma ferramenta para a gente construir algum produto. Porque o que eu vejo que, assim, não que é errado, mas é o que eu vejo mais, assim, no pessoal, principalmente a galera mais nova, é que eles são tão apaixonados pela impressão 3D em si, o cara acaba
virando aquele nerd da impressão 3D que vê cada milímetro, como é que funciona o fatiamento, meu Deus do céu, o cara tá nos grupos todos e tal. Só que o cara nunca vendeu uma peça, cara. Ele nunca ganhou R$ 1, ele só gasta, é o hobby mais caro da vida dele. Se ele fosse achar outra coisa para fazer, ele ia gastar menos dinheiro, porque acaba só fazendo. Então o cara sabe tudo, bobear sabe mais que a gente, e não ganha R$ 1 com isso. Né? Então, não transforma o conhecimento em recurso. Né? Exato, e aí onde é que a gente bate na tecla, né? Que se você conseguir, né, como foi o seu caso, eu vou unir, primeiro, teu interesse pessoal. Pô, eu gostei ali de robótica, tá? Então só de ouvir você falar ali, eu vejo que você é um entusiasta dessa área de tecnologia em si, vamos dizer assim, né? Você já entende de inteligência artificial e robótica e tudo, e isso aí é raridade, né? Vamos dizer assim. Mas não precisaria de nada disso para mexer em impressão 3D e conseguir ganhar dinheiro. Verdade. Basta o quê? Saber um mínimo, né? Você tem um mínimo de conhecimento para saber dominar a máquina, para ela entregar um resultado satisfatório. Não precisa ser o cara mais inteligente do mundo. E com isso, tu pega esse conhecimento, empacota num produto, né? Que faça sentido para o mercado. Nesse caso, você optou pelas maquetes físicas, até por uma coisa interessante. Você falou, né? Eu gosto de imprimir. Eu gostei da ideia das maquetes físicas, porque eu fiz vasos, fiz coisas, mas aí é um mercado que já está saturado, né? Como você falou ali, e eu não tenho nenhum diferencial competitivo. Então, isso é uma coisa difícil, porque assim, ó, vamos fazer o seguinte, né? Vamos colocar na mesa que o seu objetivo seja fazer R$ 100.000. Para muitos pode parecer longe, para muitos pode parecer ok, mas R$ 100.000, vamos dizer assim, como é que eu faturo R$ 100.000? Né? Pode parecer um número absurdo de primeira, né? O cara, principalmente para quem nunca teve uma empresa, nunca se envolveu com números, para você que veio do banco é nada, né? R$ 100.000. Vamos dizer assim, você que lidava com números gigantes. Eu administrava o dinheiro dos outros, tem várias formas. Teu. Mas eu quero dizer, não assusta, né? Ver esse valor, porque você já viu, né? Então, beleza. Tem várias formas. A primeira forma é você vender 100 produtos de R$ 1.000. Se você vender 100 produtos de R$ 1.000, você tem R$ 100.000, não é? Ou você pode vender 1.000 produtos de R$ 100. Pode também. Só que olha que loucura já. Você vai ter 1.000 entregas, 1.000 notas fiscais, 1.000 tudo. 1.000 embalagens, 1.000 logísticas. Ou você tudo. Ou você pode ter só 10 produtos de R$ 10.000. Dá 100 também. Aí, ao invés de ter 1.000 entregas, você só vai ter 10. Olha só. O montante final é o mesmo. O montante final é 100.000. Só que ao invés de ter 1.000 entregas, você tem 10. Olha a diferença, cara. Exatamente. É muita, né? Dividir o impacto, ou mas nesse caso partes, né? Exato. Tudo isso dá 100.000. Nenhum caminho está errado. Porque se você for ver, né? Vamos supor a Ambev, né? Que vende cerveja, o pessoal vende aí, tem a Brahma, Antártica e tal. Os caras estão num jogo, eles estão num jogo de ganhar centavos por cada latinha de cerveja que eles vendem. Só que a diferença é que eles conseguem vender bilhões de latinhas de cerveja. Não é nem milhões, são bilhões de produtos. Aí quando junta tudo isso, aí dá faturamento bilionário. Só que para isso eles têm que estar em cada botequinho, cada fim de mundo desse Brasil, tem lá a Brahma, Antártica e tal. Então é uma logística absurda. Aí que eu vejo. Para a gente que está começando do zero, a gente pode mirar em qualquer mercado. Tem produto de R$ 10, tem o produto de R$ 100, tem o produto de 1.000. Só que a gente tem que entender que se a gente quiser botar uma meta de faturamento, a gente tem que entender se a gente vai conseguir fazer aquilo. Por exemplo, você falou ali, ó, com uma maquete que você fechou, você pagou o curso e a impressora.
né? Então pagou o curso, a impressora e pagou o material e tomara que tenha Isso. sobrado alguma coisa, né? Sobrou. Então, ó, olha que legal. Com um pedido, é só maquete que dá para fazer isso? Não, não é. Tem outros ramos, tem outras coisas, tal. Você vai encontrar um nicho, né? Que pode ser o Exato. vaso lá, pode ser outra coisa, mas né, o nicho que hoje que a gente se tornou especialista, ele é muito legal por causa disso. E a gente até nem gosta de ficar só forçando a barra no maquete, 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 porque tem gente que ganha dinheiro com um produto de R$ 30, R$ 40. Tipo, eu conversei com o pessoal da Gourmela, não sei se você chegou a ver, que é uma empresa que faz forminha Veio. de cortador de biscoito. Cara, eles vendem kit de R$ 30, R$ 50 e eles chegaram a ter quase 40 impressoras imprimindo cortador de biscoito, cara. Então, É. né, Exatamente, às vezes é um faturamento. vendeu o kit, né? Inclusive não é só na 3D, em outras áreas. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele vende confecções de peça íntima. E ele aqui na região tem Uhum. muitas é, cooperativas de costureiros. Ele não tem máquina, ele não tem escritório, ele não tem nada. Ele simplesmente compra o tecido, manda cortar, manda costurar, monta o kit e vende para uma loja. Ele só vende os kits de 5 em 5, né? O kit de 5 peças, e ele vende muito. Ele, mês passado, vendeu R$ 15.000 numa venda só. Então, exatamente, às vezes na 3D a gente pode fazer, né? Tipo, um kit. Já vi Uhum. pessoas fazendo. Uhum. Acho que eu vi até na internet, acho que é no Tuts. O rapaz faz um jeepzinho, um jeep da Primeira Guerra Mundial, todo em miniatura, um cardzinho para desmontar e montar, faz uma caixinha e vende. E aí as Isso, crianças isso. gostam, aquilo ali vendeu muito, pegou o gosto, pronto. Depois ele vai desenvolvendo outros produtos e vai se mantendo no mercado. Aí vai uma receita recorrente. Né? No caso, o problema é ter, a questão é ter uma receita recorrente para você ter, né, ali o básico para manter o negócio e às vezes, de vez em quando, uma maior, tipo uma maquete, um item decorativo mais valorizado, com alto valor para o cliente, que vai fazer um up ali no seu orçamento. Mas você tem que ter, né, a É, receita recorrente e os exato. picos para poder alavancar o negócio. É verdade. Aí é que tá. Só que a maioria das pessoas que eu vejo hoje em impressão 3D, o que eu vejo o pessoal fazendo, né? Eles pegam aí algum canal desse que tem de assinatura de produto, pega gratuito na internet, e o cara acha que só tendo aqueles produtos ali, o cara vai conseguir, pô, ganhar um mundo de dinheiro, né? Vendendo. E não é verdade. Porque o que o cara não pensa é o quê? Tá, eu estou aqui fazendo a assinatura desse produto, beleza. Quantas pessoas mais estão fazendo? Ah, tem mais 1.000 pessoas que estão fazendo a assinatura. Cara, então tu tem 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, dependendo, né, do local, que tem exatamente o Exato. teu produto, cara. Então quer dizer, tu não tem nenhum Exato. diferencial competitivo, tu não tem nada. Aí, o que acontece? Acontece que o cara é obrigado, né? Conforme tem muito mais concorrência, né? Tu é obrigado a cada vez vender mais barato, porque é mercado, né? É. Se eu não vender, Depois fica inviável, né? quanto custou essa peça para vender? E assim, essa é a lei básica do mercado, que é oferta e demanda, né? Quanto mais pessoas, né? Quanto mais oferta, o preço tende a cair. Quanto mais Exatamente. demanda, se tiver mais demanda do que oferta, né, menos gente produzindo e mais gente querendo, significa que vale mais o nosso produto. E aí é que tá. Se a gente entra no mercado, que, de novo, não precisa ser maquete física, mas algum mercado que é tipo a maquete física, no sentido de complexidade, ter uma barreira de entrada mais alta, né? Porque não é qualquer Exato. um que consegue fazer uma maquete física, porque tem que se dedicar realmente a aprender, né? Porque não é só pegar na máquina, pegar o arquivo e imprimir, né? Só Ah, que com isso é certeza. ótimo. Isso é ótimo, sabe por quê? Porque daí a gente tem menos concorrência. E pode parecer, pode parecer que, pô, não, mas esse mercado, né? Nossa, mas daí se um monte de gente começar a produzir. Mas, cara, olha só. Pensa que, eu não sei na sua região,
né? A gente está aqui em Criciúma, a gente é muito próximo aqui de Balneário Camboriú, essas regiões aqui, e só aqui na micro-região de Balneário Camboriú, Itapema, e Porto Belo, que é uma área aqui que tem bastante construção civil, né, que é bem especulação imobiliária, tem mais de 1.000 construtoras. 1.000 construtoras. Dessas 1.000 construtoras, vai ter aquelas que são altíssimo padrão, que daí o cara vai pagar aquela maquete tradicional lá, 200, 300 mil reais, eles pagam aqui numa maquete. E tem a construtora mediana, cara, que é os caras que precisam investir em marketing, porque eles estão no mercado concorrido, mas eles não conseguem investir 50 até conseguem, mas não conseguem investir 100 mil reais numa maquete igual as pessoas estão pagando, mas 20, 30 ou 10, às vezes, o cara consegue, né? Exato. Então, a gente está no mercado que é o cara do meio, e tem muita construtora assim, né? E aí, se você abstrair isso para outros setores, conforme a gente já conversou aqui com outras pessoas, né? Você vai encontrar algum setor que tem essa disponibilidade, tem essas pessoas precisando de um produto, né? Tem gente querendo um produto e às vezes não sabe como fazer, né? Tudo é uma questão de oferta e demanda. É verdade. E aí, por isso que eu vejo que é legal. Achei interessante a casa das maquetes, porque a gente não oferece só uma maquete. A gente oferece mais, que aquelas maquetes mais caras não podem. É exatamente ali, desmontar para ver a parte interna. Então, agrega várias né? Então, nós não estamos oferecendo só um custo menor para o produtor menor, para o construtor menor. Nós estamos oferecendo mais do que aquela maquete bonitona, que fica lá dentro de uma vidraça na frente do prédio, e as pessoas passam a olhar, entendeu? Quando ele vai analisar, eu já fui nesse empreendimento desse meu amigo, eu aprendi língua de sinais, e um dos clientes que se interessou pelo apartamento era um casal surdo, né? Então ele sabia que eu conhecia, ele me contratou para fazer a interpretação do empreendimento. Então ele olha lá o prédio, muito bonito, vamos ali negociar, e vai para a planta baixa ali pintada, daqui os apartamentos, não tem, né? A imersão física ali no prédio, você vê, então a impressão 3D, ela permite isso. Para você ter ideia como realmente tem uma atração, eu, quando fui levar a primeira parte, eu levei em partes com medo de transportar, né? Ali naquela parte, eu fiz a parte de baixo, mandei fazer em MDF, a base, e ali eu fiz um subsolo do estacionamento, bati a foto, porque ele só queria foto, ele não queria divisão. Ele queria só a foto de cada pavimento, para ele expor num quadro, ele vai depois fazer uma sala de exposição. Ele pegou bem corda. Aí quando eu fui levar essa primeira parte, já tinha algumas miniaturas, inclusive algumas personificações lá, né? Era um supermercado, a base do prédio. A proposta de ser um espaço para um supermercado conceito. Aí eu fiz as prateleiras, botei algumas pessoas dentro. Quando eu cheguei lá para levar, tinha um dos ajudantes dele lá que olhou, aí, olha, o pessoal, vem ver aqui. Quer dizer, essa miniaturização, ela realmente chama atenção. É uma coisa que eu gostaria até de revelar, que eu fui aí em Gramado, ver o Minimundo, né? O Minimundo aí em Gramado, eu tive a oportunidade de conhecer. Eu fiquei encantado com aquilo ali, e uma coisa que me despertou, por exemplo, a curiosidade de conhecer o Museu do Ipiranga, mas porque lá tem uma miniatura do Museu do Ipiranga, inclusive do jardim, exatamente como é. Então depois eu fui para São Paulo para conhecer aquilo ali, porque eu vi na miniatura. Quer dizer, criou uma ligação, e eu senti que vontade. Em outra ocasião que eu fui em São Paulo, eu desci, peguei o metrô, fui até o Palácio da Independência, que é o museu, conheci todo aquilo lá, porque aquilo despertou a curiosidade, então tem esse vínculo, né? Então, ver o objeto, ver o apartamento, ver os móveis, ver ali fisicamente, então tem esse vínculo emocional, né? Com o lúdico, com o da infância mesmo, mas encanta. Encanta, não tem jeito. Então, nós não estamos vendendo só uma maquete mais barata, nós estamos vendendo algo a mais, vários valores agregados. Isso aqui me encantou porque toda área tem, né? É verdade. Esse encantamento, né? Mas no início eu pensava assim, as pessoas vão gostar porque é impressão 3D, elas vão querer ver aqui os níveis da camada. Não, as pessoas não querem isso. Quando eu fiz o objeto para minha amiga
de decoração, os 3 vasos que ela pediu, ela não queria saber se aquelas camadas eram bem fininhas e ficou perfeita, ela queria saber o resultado final. Então é isso que a gente tem que entregar, a percepção da pessoa, não é a nossa percepção. Isso aqui é 3D. Eu já vi até uma matéria falando o seguinte, você faz uma peça em 3D em plástico, ela é leve, bem maneirinha, né? Se você fizesse em metal e pedra, puxa, isso aqui é pesado, isso aqui é caro mesmo. Aí você pega uma coisa de plástico, é maneirinho, isso aqui não vale nada. Aí bota gesso dentro para dar aquela percepção, porque o nosso cérebro tem essa ideia de que aquilo que é leve não custa nada, aquilo que é pesado é caro. É uma coisa que tem na nossa mente. A gente tem que driblar isso. Então é a percepção do cliente, não é a nossa. A qualidade é a percepção do cliente, não é o que eu acho que eu estou entregando um negócio chique, tecnológico, né? Então aí a maquete não é um produto assim chique, que maravilha, é só uma execução paramétrica que nós botamos no meio produtivo mais eficiente e que agrega outros valores que o processo antigo não fazia. Não é desprezando o processo antigo. É muito bonito aquelas maquetes, ficam muito bonitas, mas, como dizer, agregar mais funcionalidade, agregar marketing, agregar outros valores a um custo acessível para ele, pode até ser depois que a gente ingresse no mercado mais caro, o mercado mais tradicional, né? Como você disse, às vezes a gente tem que entrar pelos estudantes de arquitetura para depois chegar lá no alto nível, mas ele se encanta também porque está agregando valor. Claro. E que legal, que bom que tá dando certo, que você já tem várias ideias, né? Dá para ver que você é bem ligado nessa parte de negócios também. E assim, para compartilhar com o pessoal, assim, qual foi o maior desafio que você achou, assim, começando do zero, né? Considerando todas as partes, porque tem desde da tecnologia em si, tem vendas, tem, enfim, o que é mais difícil para ter um negócio de impressão 3D que traz algum resultado, vamos dizer assim, né? Eu acho que o mais difícil é encontrar o nicho certo, que mesmo tendo, como disse, tendo muito trabalho, vai dar resultado. Então, assim, todo trabalho tem que mostrar o seu valor, ele tem que dar resultado. Nós não podemos trabalhar só por hobby, né? Embora um dia, talvez, isso continue sendo meu hobby, se um dia eu parar me aposentar de verdade, que eu acho difícil de acontecer. Vou me aposentar mesmo, mas eu sou uma pessoa inquieta e vou continuar, nem que seja o meu hobby, mas eu vou continuar produzindo. Por exemplo, estou fazendo aqui os monumentos históricos daqui da cidade de Fortaleza, né? Eu estou desenhando a Ponte dos Ingleses, que é um ponto turístico conhecido de Fortaleza, ele foi conhecido no Brasil todo, teve até uma votação, qual seria o ícone de Fortaleza. A Ponte dos Ingleses é uma ponte antiga, construída, né? Muito antigamente, ela foi reformada, ele é um ponto turístico todo modernizado. Com muitos detalhes, eu coloquei como desafio pessoal fazer isso, fazer os monumentos da minha cidade, né? É um projeto paramétrico, é maquete, né? Eu sei que aqui os museus estão contratando muito maquetes. Eu quero a maquete do meu prédio aqui, eu quero esse prédio aqui dentro. Então, aqui tem estação ferroviária, tem o farol do Mucuripe. Esse aqui é um farol antigo de Fortaleza. Que legal. Que eu fiz, né, já com esse conhecimento aqui. Coisa rápida, pode ser um souvenir, pode ser um objeto, né, de lembrança. Por exemplo, eu soube que uma pessoa vai, se ela for em Roma, lá no Coliseu, ela paga 3.500 euros para levar uma maquetezinha em 3D, 3.500 euros. A gente consegue produzir isso aqui no Brasil com R$100 e vender por R$500. Né? A pessoa vai lá, quem é rico compra. Mas às vezes a pessoa gastou muito para ir lá na Itália conhecer, aí vai pagar 3.500 euros numa maquete do Coliseu, sendo que ela tem na internet, você pode comprar os direitos e imprimir, reduzir custos e vender com maior volume, né? Então, a minha ideia se eu não conseguir negócios, talvez eu consiga alternadamente, né? Eu tive a sorte, mas eu trabalhei para conseguir esse empreendimento, mas o próximo que vai aparecer, eu não sei quanto, né? Já vou começar a trabalhar, acabei de entregar vou começar a me planejar, fazer como você sugeriu. Vou passear aqui nas faculdades, nos iniciantes do curso de arquitetura, nos que estão finalizando o curso, né, para fazer o TCC. Vou começar a plantar aqui a ideia, vou visitar empreendimentos, né, vou fazer contatos, mas vou também ter as minhas alternativas para ter
a receita recorrente, né? Pagar os custos aí. Por enquanto, meu escritório é em casa, que era o quarto da minha filha. Eu fui transformando ao pouco, ela foi cuidar da própria vida dela, né? E eu estou transformando isso aqui no escritório. Já adquiri 2 impressoras, já tive que adquirir um no-break, né, para sustentar aqui a impressora, porque às vezes tem problema de queda de energia. Comprei a secadora de filamento, aqui vai entrar no inverno, é chuvoso, tem umidade. Eu estou preparando a estrutura para isso. Mas é isso, a impressão 3D de maquete, a dificuldade foi só o nicho, escolher o nicho. Porque aí, escolhendo o nicho, você vai saber quais as configurações da impressão 3D para atender aquele nicho, né? Eu vi aqui na maquete não é complicado. Por exemplo, eu vou fazer uma peça orgânica, uma peça ali, uma escultura, aí eu tenho muito mais detalhes para não me preocupar, né? Já a maquete não, minha preocupação Sim. é a precisão, a exatidão nas medidas, né, para ficar fiel ao projeto, e as configurações, elas são básicas, mas elas são bem específicas. Por exemplo, aí o João Vitor aí passa aí as configurações, eu preciso para deixar com qualidade lisinha, bonita, em cima, 6 camadas, né? As últimas 6 camadas para poder dar qualidade. É melhor imprimir deitado que imprimir em pé com suporte. E assim eu fiz, essa maquete que eu fiz aqui, a parte externa eu imprimi deitado, a parte estrutural eu imprimi em pé, depois colei, porque eu produzo mais qualidade. Esses detalhezinhos é que é específico dessa área. Se eu quiser produzir outra coisa, um orgânico, um dragão, não vai ser isso, vai ser outra configuração. Então, quando você define o nicho, aí você vai definir qual é o rumo, e aí você se especializa nas configurações do filamento, do fatiador, né? Você escolhe qual o software que você vai trabalhar para modelar, e aí fica tudo mais claro. Então, você se especializa e segue o rumo. Foi só essa, a escolha do nicho. Então, e aí que é legal, né? Por isso que a gente tem essa... Vamos dizer, eu ainda acompanho, né? Eu vejo muitas coisas sobre impressão 3D, olhar no meu Instagram, as coisas ali, é só impressão 3D. Né? E eu vejo que a nossa abordagem realmente ela é diferente, por quê? Porque eu não vejo se falar isso em outros lugares. É sempre a altura da camada, a velocidade, como resolver o tal problema. Mas não tenho como ganhar dinheiro. O como ganhar dinheiro geralmente é o pessoal vender na Shopee, vender no Mercado Livre, no sei lá. Ou então objeto que está na moda, né? Está na moda lá surfar uma onda, né? O Lababu, aí todo mundo vai imprimir aquilo ali. Aí alguns conseguem ganhar dinheiro. Aí quando os outros começam a copiar, ninguém mais ganha dinheiro. Aí fica esperando a próxima moda. Eu não quero ficar isso, não. Eu preciso de uma coisa recorrente, constante. É um negócio de verdade, né? E aí, por exemplo, eu abri, em novembro, além de contratar o curso, eu abri o MEI. Aí eu sei que o meu orçamento do MEI, né, até agora, eu posso faturar R$81 mil por ano. Então, eu vou trabalhar nesse patamar para me manter dentro do MEI. Próximo ano tem um projeto aí para ampliar para 150 mil. Opa, eu já sei que posso ganhar 12 mil por mês. Então, eu vou trabalhar nisso. Se um dia eu precisar ser microempresário, progredir, é a próprio negócio que vai me levar a isso. Então, está tudo organizadinho. Eu sei que na área de arquitetura, se a pessoa é arquiteto, ele vai ser um autônomo, né? Ele vai trabalhar como autônomo, ou talvez ele queira colocar uma empresa. Mas no meu caso deu certinho. Então, eu entendi que na área de maquete, né? Com as suas explicações, os vídeos e o curso, eu entendi, poxa, isso aqui dá para me planejar isso. Dá para me trabalhar, correr atrás, ir nos empreendimentos, nas construtoras, e fazer algo que, por exemplo, eu posso talvez pegar um projeto que me dê uma renda que eu já faço 3 vezes só com aquele projeto. É suficiente para mim. Claro. Né? E aí, nisso eu tenho tempo para procurar um outro para depois. E como você diz, hoje vocês aí na Aditivo, vocês já têm gente fila de espera. Um dia eu vou chegar lá, né? Por enquanto eu estou fazendo a minha fila de espera. Sim. Né? Mas eu acho assim, a explicação realmente sua, né? O trabalho de vocês, ele dá um norte bem diferente mesmo. Uma visão de negócio, não algo que eu vou ficar correndo aqui atrás de moda, não que há errado, quem quiser fazer isso faça, às vezes a pessoa é um hobby e ganha dinheiro. Claro. Né? O meu não é um hobby que ganha dinheiro. É um que ganha dinheiro, mas que depois tem que vir hobby. Isso, aí que tá. Isso que é o mais legal. Que daí o cara já é apaixonado, vamos dizer, gosta pra caramba de impressão 3D, né? No caso. Imagina se esse cara consegue viver disso, né? Que é o nosso caso.
Que a gente começou na impressão 3D, nem era para ganhar dinheiro com isso, era mais para a gente mesmo, imprimir as nossas próprias maquetes, que a gente tinha um escritório de arquitetura. Só que a gente achou tão mais legal que quem tem um escritório de arquitetura, né, ou escritório de qualquer coisa, trabalha em outro setor, e tu começa a trabalhar com impressão 3D, cara, tu vê que a vida é muito mais fácil. Porque assim, ó, é difícil trabalhar com impressão 3D. Hoje em dia a gente está numa equipe aqui, já estamos com 12 pessoas, né, aqui na empresa. Parece ainda pouco, né? A gente quer sempre mais, mas 12 pessoas vivendo de impressão 3D, cara. Então tudo que acontece aqui é por causa de peça, de coisa, de fabricação, não? Tanto que a gente nunca vendeu curso, nunca vendeu nada. Então essa receita pra gente não mudou nada, né? Então, cara, olha que loucura. E a gente começou como vamos dizer assim, não era um hobby, era algo para complementar o nosso trabalho, só que a gente gostou tanto que a gente falou, pô, aqui além da gente gostar bastante, tem um mercado gigantesco pela frente. Olha que legal, nós vamos unir uma coisa que a gente gosta a um negócio que vai sustentar a gente. É o melhor dos mundos, né? Então, às vezes o cara que já mexe, isso é uma coisa até interessante, porque a maioria do pessoal que está fazendo curso com a gente já sabe mexer em impressão 3D. Já fez outros cursos, só que o cara não ganha dinheiro. É louco, né? Aí ele vem pra gente para tentar se encaminhar. E a gente fica muito feliz, porque quando a gente vê resultados como você, né, que já foi lá e fez, e agora o que é? É repetir o processo. Você foi atrás de uma construtora, deu certo e tal, agora é ir para outra, ir para outra, ir para outra. Não tem que inventar a roda, porque sabe o que é o maior problema? A galera é meio ansiosa. O pessoal acha que dentro de um ano o negócio já, meu Deus, já decolou também. Não. Um negócio de verdade, né? Se você quer construir um negócio de verdade, ele vai demorar um pouquinho mais para, vamos dizer assim, você acabar tendo um retorno maior. Só porque é o seguinte, pelo fato de você não ter começado por causa de uma onda passageira, né? Você também construiu um negócio que não depende dessa onda passageira. Porque às vezes você surfou ali numa onda que tu ganhou ali uma dinheiro, aí depois acabou. Aqui não. A gente foca, na verdade, é construir um negócio de verdade. Isso vai te sustentar no longo prazo. Tem clientes que voltam a comprar de ti e vai. Isso demora para construir. É difícil mesmo, não é fácil. Porque se fosse fácil, já teria um monte de gente. Não é fácil. Só porque isso existe e dá certo, né? Inclusive, William, assim, a impressão 3D ela realmente está uma moda tão grande que, assim, a indústria, a gente vê que a intenção dela é que a pessoa tenha uma impressora 3D em casa, assim como tem uma impressora jato de tinta, que antes só tinha empresa, hoje você tem, você imprime o que você quer. Né? Hoje as impressoras estão focando nisso, você compra, não precisa montar, já sai colorido, você baixa o arquivo, imprime, beleza, tem inteligência artificial, resolve esses pepinos para a gente. Mas isso não é negócio. O negócio, por exemplo, eu estava aqui sondando, eu compro a impressora fechada, eu compro a impressora aberta, eu compro a impressora colorida, eu compro a impressora... Eu estava aqui, mas aí para a impressão 3D e maquete, eu comprei uma impressora, você até te mostrei, você sabe, impressora simples, né? A impressora simples, ela parece uma Ender 3 gigante, e é isso que ela é, né? Muito grande, mas é essa capacidade que eu preciso. Se um dia eu for produzir uma peça de engenharia, que eu também tenho, porque a parte paramétrica, né, também envolve a engenharia, fazer peças aqui de reposição. Eu tenho um amigo que trabalha aqui com máquinas, por exemplo, de ultrassonografia, tomografia, e as peças são importadas, às vezes são caríssimas, demora para chegar. É uma engrenagem feita de nylon, né? Vem da Europa, leva 5 meses para chegar, a máquina fica parada. Eu também vou sondar esse mercado, né? Eu sou, por exemplo, que era numa montadora de carros, era a roda de liga leve, na verdade, era diamantada. E quando vai parafusar, não pode nem encostar, porque se danificar, perde o valor. E uma roda diamantada é caríssimo, né? Então, aí eles encomendaram um molde para colocar protegido enquanto parafusava a roda, né? Para não machucar o efeito do aro diamantado. Essa peça era cara, vinha de fora. Então, o engenheiro fez a molde e lá era 800 euros, ele vendia aqui por 100 euros, né?
produzir a um custo muito menor e ele conseguiu produzir escaladamente para a empresa. A empresa encomenda vários, eles desgastam, né, por causa do consumo, e a empresa prefere comprar aqui porque não precisa esperar, ele não precisa ter estoque. Claro. Né? Ele fica lá, eu quero 10, eu imprimo 10 e mando. Eu quero 20, eu imprimo, né? Eu não tenho custo com estoque, eu não tenho custo com nada, o arquivo, como você disse, é um estoque digital. E olha como, né? É uma demanda... E é uma demanda simples, cara. É aí que tá, que eu vejo que a galera às vezes quer inventar a roda, cara. Não precisa. É um produto simples, olha só, para não... É um negocinho para não machucar o ar. É só isso. Ah, mas precisa ser super revolucionário. Não precisa, cara. Tem gente ganhando literalmente dinheiro com cortadorzinho de biscoito. O outro que a gente conversou lá, cara, fazendo mapa topográfico, de topografia. O outro que a gente conversou fazendo réplica de motor de carro. Cara, entendeu? A gente tá fazendo maquete, mas por quê? A gente veio da arquitetura, conhece esse mercado, mas é uma das alternativas, né, entre infinitas que tem. Mas é legal trocar essa o problema de alguém, né? Foi ótimo mesmo. É verdade, resolver um problema. Mardônio, assim, encaminhando para o final, assim, a gente tenta sempre deixar nessa 1 hora, né, para não se alongar demais para o pessoal. Eu queria que você deixasse um recado final. Primeiramente, te agradecer pela disponibilidade, por toda essa generosidade de compartilhar isso com outras pessoas. Isso é bem legal para a nossa comunidade. E um recado final para deixar aí, como, vamos dizer, um alento, uma esperança, uma boa, algo positivo para quem está pensando. De repente o cara está com medo, em dúvida. O que você tem a agregar nisso, a dizer para quem está pensando em entrar? A gente não é perder o medo, é vencer o medo. Porque o medo é bom, é uma proteção, né? Medo é uma proteção. Corajoso não é aquele que não tem medo, é aquele que enfrenta o medo, né? E vai à frente. Então, no caso, eu tenho medo de imprimir, eu tive esse medo, né? Durante todo esse processo, eu disse, será que vai dar certo? E tinha hora que dava problema, né? Dava problema de empenamento, que vocês me ajudaram, vários tipos de problemas. Eu estou imprimindo aqui e de repente começa a impressora a entupir, vai ver o que eu vou fazer, né? Eu tenho um prazo para cumprir. Eu realmente tive que trabalhar madrugadas, eu tive que ir à noite, mas a gente tem que enfrentar. O que a gente só descobre, só aprende fazendo. Tem que perder o medo. Aí, no caso, lógico, a escola aditiva, ela ajuda muito a você vencer esse medo. Porque vocês vão passando o conhecimento, a gente vai puxando, né? Também na comunidade, aí o pessoal vai dando dicas, né? Então, isso a gente vai se aventurando, não é se aventurando assim, eu vou fazer qualquer coisa. Não, a gente tem um rumo, mas a gente fica com o pé atrás. Perca esse medo, vá à frente, e aí o conhecimento vai sendo construído quando você menos espera, você se sente seguro para aceitar um contrato, né? Cumprir um acordo, né? Porque envolve custos, envolve a sua reputação, né? Então, é ter coragem, mas baseado em conhecimento. Eu, no caso aí, eu vejo que o conhecimento que vocês transmitiram, ele vai dando essa segurança para a gente sente o amparo para poder a gente ir crescendo e aí realmente firmar o negócio. Então, é como diz no Google, né? Erre logo para você passar para o próximo nível. É verdade. E obviamente, puxando um pouquinho de sardinha para o nosso lado, né? Quando a gente tem um acompanhamento, um suporte, a gente acaba passando por esses desafios de uma forma mais tranquila, né? Do que tentando resolver sozinho. Então, isso é bem importante, né? Mardônio, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo por ter passado isso. A gente fica bem feliz mesmo por ter toda essa tua história compartilhada. E no momento, espero que possamos ver novos resultados seus aí acontecendo, para compartilhar aqui no futuro outras histórias tão boas quanto essa. E aos demais, já sabe, né? Tem que curtir, compartilhar, fazer de tudo aqui para chegar esse vídeo para outras pessoas. Até uma próxima!